Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o setor imobiliário, né? Eu acredito que esse setor vai sair fortalecido depois da pandemia da Covid-19. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, assim, brasileiro sempre gostou de imóvel, né, pessoal? Já era uma preferência nacional, vamos chamar assim. E eu acho que agora, né, nessa nova normal, na nossa vida aí adaptada depois, né, da pandemia, vocês podem perceber que eu estou gravando de volta aqui nos estúdios aqui da Levante, né? Não estou gravando na minha casa. Essa semana a gente voltou, né, a trabalhar no escritório, mas já é uma nova normal. A gente não fica todo o tempo, não fica toda a equipe, então eu acho que é uma nova normal. E antes disso, eu acho que o parâmetro de morar bem, vamos chamar assim, em São Paulo antes, era morar perto do trabalho, né? Então, no meu caso específico, eu moro aqui do lado, né, do escritório da Levante, aqui no Itaim, né, perto da região da Faria Lima. Então, era muito bom morar perto, porque muito trânsito em São Paulo, eu vou trabalhar a pé. Agora, numa vida pós-pandemia, né, e até assim, eu costumo brincar, né, uma certa inveja branca de amigos que tem casa na praia, que tem sítio, que tem casa no interior, porque dá para trabalhar, gravar vídeos, participar de lives, escrever relatórios, fazer o morning call tranquilamente de casa, né? Então acho que as coisas mudaram, né, agora com a pandemia, e principalmente acho que as pessoas valorizaram mais o contato com a família, né? Você fica mais perto da família, você tem uma qualidade de vida, em vez de comer em restaurante, talvez você cozinhe em casa. Então acho que as pessoas pós-pandemia vão dar mais valor à sua casa, né, ao seu lar, né, com a sua família. Então, acho que esse é um pano de fundo. E aí eu vou explicar aqui por que eu acho que o brasileiro gosta tanto de imóveis, tá? Então, eu tenho 5 razões por que o brasileiro gosta de imóveis e eu vou mostrar ao longo desse vídeo que ele vai gostar ainda mais depois da pandemia. Primeiro, o imóvel é uma reserva de valor, né? Lá nos anos 90 houve um confisco, né, da poupança do brasileiro. Então, o imóvel sempre foi considerado uma reserva de valor, né? Quem é mais velho, que passou pelo Plano Collor, que lembra quem é Zélia Cardoso de Mello, vai concordar comigo. O segundo ponto que eu acho que é favorável ao setor imobiliário, né? Por que o brasileiro gosta de imóveis? Não existe marcação a mercado, né, no imóvel, né? Então, caiu ali o valor do imóvel da sua região, mas se você não vende o apartamento, você não tem perda. Então, não existe a sensação que você está perdendo dinheiro com imóveis. Então, acho que isso é atraente para o investidor pessoa física. Terceiro ponto, geralmente, né, se você tem um imóvel com financiamento imobiliário, você tem uma parcela para pagar, você faz meio que uma poupança forçada, né? Acho que hoje, talvez as duas contas mais importantes aí de um lar, né, de uma família, é o plano de saúde e a prestação do imóvel, né? São as duas últimas contas que uma família vai deixar de pagar. O quarto motivo é um pouco a cultura do CDI do brasileiro. Então, o brasileiro, como investidor, tem um perfil de rentista, né, quer viver de aluguel. Antigamente, quando a taxa Selic era alta, você tinha um CDI de 1% ao mês, né? Então, era uma maravilha. Você punha o dinheiro lá, sem risco, com liquidez. No caso do imóvel, né, você não tem tanta liquidez assim, mas você tinha um rendimento de 1% ao mês. E o quinto motivo, né, que eu acho que fica agora mais acentuado, é que todo mundo gosta de ter o seu canto, a casa do seu jeito, fazer uma reforma, colocar o apartamento ou a sua casa do jeito que você gosta, né? Então, eu era adolescente na época aqui, mas quando a nossa louca ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, foi lá e confiscou a poupança e a aplicação financeira de todos os brasileiros. Na época a moeda era o cruzado novo, então na época você podia só sacar 50 mil cruzados novos, que é mais ou menos o equivalente a 6 mil reais hoje. Então imagina esse mundo que chega aí o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, meu Deus, bater na madeira, fala, pessoal, de toda essa grana que você tem no banco, você vai poder mexer só 6 mil reais. Então foi um caos, eu lembro na época, isso foi em março, 16 de março de 1990, meu pai ficou muito nervoso, a família, né, enfim, não dispunha de recursos, né, para pagar contas básicas, e na época quem tinha imóvel se deu bem, né, porque não teve confisco, tinha aluguel, podia vender propriedade, né, então
acho que todo mundo aí que é mais velho tem essa visão super positiva de imóvel por conta disso. Né? E aí eu vou falar aqui de 3 fatores macroeconômicos, né, que estão muito melhor agora ou vão sair melhor, né, pós-pandemia do que antes. Né? O primeiro é a taxa Selic, a taxa de juros. Então, lá em fevereiro, antes aí dessa pandemia da Covid, taxa Selic era 4,25, né, pessoal? Agora estamos em 2,25, provavelmente chegando em 2% no final do ano. Então, essa taxa de juros baixa leva as pessoas a tomar mais risco, a investir no mundo real, né? Então, 2,5 milhões de pessoas na bolsa, fundo imobiliário quase 1 milhão de pessoas e as pessoas comprando mais imóveis para investir, né? Com a Selic de 2, vamos investir em imóvel porque você tem mais retorno. Outro ponto bem interessante, primeiro semestre, a velha poupança captou no 84 bilhões de reais de janeiro a junho, né? Então a gente tem hoje o saldo da poupança 944 bilhões de reais. Com a queda da Selic, dependendo das taxas que você tem de CDB de banco ou de fundo DI, poupança dá até um retorno melhor do que o CDI e, né, não sei se vocês sabem, os bancos brasileiros são obrigados a pegar todos os depósitos de poupança, 65% deve ser direcionado para o crédito imobiliário, financiamento habitacional. Então, mesmo com pandemia, os números de crédito imobiliário do mês de maio, né, houve um aumento de concessão, né, de hipoteca, de financiamento imobiliário, de 8% em relação ao ano passado. Né? Foram 7 bilhões de reais no mês de maio de crédito imobiliário, 6,7 no mês de abril. Quando a gente olha janeiro a maio, um crescimento de 23% do crédito imobiliário, quando a gente olha em 12 meses, crescendo 30%. Então, se você fosse olhar só a estatística, né, da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, não parece que teve crise, que teve quarentena, que teve Covid. Então, crédito imobiliário bombando porque saldo da poupança, que é a principal fonte de financiamento, está bombando. E aí tem outra notícia macro muito boa, né? Com a queda da Selic, também caiu a taxa do financiamento imobiliário. Né? Se o ano passado você tinha um financiamento 8,5%, 9% ao ano, mais TR, que é a taxa referencial de juros, mais os custos de seguro, agora os bancos reduziram isso para 7%. Né? Então a gente viu aí o Santander e a Caixa Econômica Federal, que eu acho que são os bancos aí mais atuantes no crédito imobiliário, foram lá, reduziram o custo. E quando reduz o custo, pessoal, financiamento de 30 anos, quando a taxa cai de 9 para 7, o valor da parcela cai substancialmente. Então o que acontece? A parcela do financiamento começa a caber no bolso de mais gente, de mais família. Então eu olho esse setor imobiliário desde 2007, eu diria que eu nunca vi um cenário macro tão favorável, né? Então você tem abundância de crédito imobiliário, taxa de juros baixa, então está um cenário extremamente positivo, porque lá em março e abril a gente, né, existia um medo que com o fechamento dos estandes as vendas caíssem muito, né? E eu continuo com a minha preferência aqui no setor para o setor de média e alta renda. Então houve aí uma paralisação, vamos chamar assim, um susto. Os estandes já reabriram, todos os números aí que a gente viu de junho, né? A Iven já divulgou o resultado operacional do segundo TRI, a MRV também, mas se bem que a MRV é baixa renda, números fortes. Então demanda por imóvel sai mais forte, né, da pandemia. Por quê? Né, se a gente assumir que o emprego e a renda da população, né, se você não perdeu o emprego e você tem a sua renda, uma hora a sua confiança do consumidor vai voltar e hoje, pós-pandemia, você dá mais valor à casa própria, né, ao seu imóvel. Né? Então, eu acho que sai bem mais forte a demanda por imóveis no segmento imobiliário e eu acho que o segmento de média e alta renda é o ganhador, né? Não à toa as empresas fizeram aí diversas ofertas de ações, né? IPOs e follow-ons, então as empresas estão capitalizadas, comprando terreno para crescer. Eu acredito aí que o segundo semestre será muito mais positivo do que foi o primeiro, né? A gente teve ali o grande susto no mês de abril, né? Que as vendas desabaram
já houve uma recuperação em maio e junho, e eu acredito que as pessoas tendo, né, emprego, né, como eu falei, o brasileiro já gostava, né, de imóvel antes, agora gosta ainda mais. Então a demanda vai ficar ainda melhor, na minha opinião, para as incorporadoras imobiliárias. Então é um setor que eu gosto bastante, o setor imobiliário na Bolsa, as empresas mais voltadas à média e alta renda, né? Então, dando nome aos bois aqui, as empresas que já têm capital aberto, né? Eu costumo dizer, primeira divisão, Cyrela, Exetec e Trisul, né? Depois você tem um bloco intermediário ali com Iven, Mitre, Elbor, e depois você tem Moura do B, Gafisa e Tecnisa, né? Acho que não necessariamente nessa ordem, mas acho que tem a primeira divisão, a segunda e a terceira. E aí tem também as empresas da baixa renda, MRV, Direcional, Rodobens e Tenda. Continuo com a minha preferência na média e alta renda. Eu entendo que no curto prazo os resultados serão mais fortes da baixa renda, a MRV mostrou isso, um resultado muito forte no segundo tri, venda líquida recorde, geração de caixa recorde, né? Porque a baixa renda, eu costumo dizer, vende que nem água, vende que nem pão quente, né? Porque quem compra um imóvel de média e alta renda é o chamado imóvel do upgrade. Você já tem um imóvel, você vai morar no melhor. Essa compra foi adiada, foi paralisada, mas como eu disse, as pessoas vão dar mais valor, né, para imóvel, e você vai querer ter aquela casa, aquele apartamento do seu jeito, num condomínio, com qualidade de vida, com lazer. Quer dizer, não importa mais só a localização, né? Você vai querer tudo que o imóvel oferece para você. Então, reforço aí que o setor imobiliário então sai mais forte da pandemia e não à toa tem uma fila gigante de empresas querendo abrir o capital na bolsa. A demanda por imóveis será muito forte. Era isso, se você gostou desse vídeo, então deixa aquela curtida e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Excelente domingo para vocês, obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.